Estou recebendo aqui o Sandro Barros, que deu uma palestra muito legal e muito importante aqui no Fashion Pro Experience. O Sandro, ele é terapeuta e ele é acompanhante terapêutico. Sandro, um prazer recebê-lo aqui. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: como é que surgiu o interesse em você começar a buscar trabalhar com pessoas, né, e trabalhar cuidando de pessoas? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para vocês aí um pouco sobre terapia, né? A diferença de terapeuta e acompanhante terapêutico é na função mesmo, né? O terapeuta ele faz sessões online e presenciais em consultório. E o acompanhamento terapêutico é presencial, eu acompanho as pessoas. Começou tudo quando eu fiquei sóbrio, realmente eu larguei os consumos de drogas e álcool, por isso que eu falo que a prevenção é a melhor solução. E eu atendo não só dependentes químicos, as pessoas para evitar entrar nas drogas. E aí eu acabei indo para um lugar achando que era outro, e acabei caindo num curso de terapeuta. Então eu acredito que foi o poder superior, que foi Deus mesmo, que me colocou num curso de terapeuta. E hoje eu sou terapeuta há 10 anos e já ajudei mais de 5.000 pessoas. E com essa palestra, a prevenção é a melhor solução. Eu já fiz na OAB, na área de moda, fiz na área da Polícia Militar, faço em clínicas, colégios. E se você precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Então vocês viram o quão importante é o tema, né, e o conteúdo que deve ser dessa palestra. Prevenção é a melhor solução. Muito interessante. Mas, como eu sempre estou falando aqui nessa live, é para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona esse evento tão rico, né? Não só a questão da prática, a questão de ser descoberto, mas os conteúdos que quem está aqui, tanto o participante como os acompanhantes, recebem. Tem a oportunidade, né, de receber esses conteúdos. Mas aqui é só pílula, só um drop. Quem quer mesmo receber esse conteúdo tem que estar aqui no próximo evento Fashion Pro Experience. Ô Sandro, eu queria que você explicasse um pouco a sua área de atuação. Você já falou que é mais focado na parte da dependência química, mas você só trabalha com dependentes químicos ou outras áreas de atuação? Então, eu trabalho com outras áreas sim, né? Pessoas que precisam largar o jogo, né? O videogame, ficar horas no videogame acaba prejudicando os outros setores da vida e tendo um atrito com a família, né? Que não gosta de ver o filho muito tempo no videogame. Então, eu trabalho com ansiedade, pessoas que estão ansiosas, que estão com algumas frustrações, que estão precisando trabalhar autoestima, autoimagem, autoconfiança. Aí, Bento. E eu fico muito feliz de trabalhar com saúde mental, porque a saúde mental é importantíssimo. Sem saúde mental você não desfila, você não evolui, você não cresce, não tem prosperidade. A saúde mental hoje é importantíssima. Hoje ela está mais em evidência, sempre foi, mas hoje já tem departamentos de saúde mental nas empresas para você ver o quanto é importante. Então cuida da sua saúde mental, faz esporte, dorme bem, come bem e acredita em você para atingir seus objetivos. Vocês viram que ele falou vários pontos importantes e falou uma coisa sobre rede social, né? Estamos nessa área da rede social, a gente sabe que os jovens é um público que consome muito rede social, consome muito internet, e esse consumo, se ele não for feito de uma maneira consciente, pode se desenvolver várias coisas. Você falou em vários tópicos aí importantes. Eu também lido com jovens, né? Lido diretamente com jovens na questão de orientação e direcionamento profissional. E eu percebo um movimento muito delicado entre os jovens, que é a ansiedade. A gente fala a palavra ansioso, tô ansiedade, desde quando a gente se entende o que é, assim, quando a gente quer alguma coisa. Mas a ansiedade, quando vai para patologia ali, né, de doença, é algo mais sério. Eu percebo que quanto mais as pessoas estão envolvidas com rede social, com a questão de imagem, mais vai desenvolvendo a questão da ansiedade. Qual o seu olhar assim sobre essas questões de rede social e na influência entre os jovens? Então, o ser humano já por si só, ele influencia e é influenciado. Então, quando a pessoa é jovem, ela tem mais a tendência de ser influenciado. Então, hoje a gente percebe muito, né? Os games, os jogos estão tomando conta, né, da vida e do tempo dos jovens. Então, eles deixam
de fazer algumas atividades com a família, do lazer, de fazer esporte para ficar no videogame o dia inteiro. E isso, né, desenvolve patologias, frustrações, fraturas emocionais. Então, isso precisa ser tratado, né? Um terapeuta vai num grupo de ajuda, né? Já tem grupos de autoajuda para a rede social, né? Para as pessoas conseguirem equilibrar o tempo lá na rede social e tentar fazer atividades sem o telefone também, para ir já treinando sobre isso. Eu converso também muito com os pais de adolescentes, né, pais de crianças. Sou tio de uma criança e tenho a minha irmã, e é sempre, eu percebo uma preocupação dos pais em relação a isso, ao consumo da rede social, ao tempo que as pessoas ficam na rede social, mas eu percebo também que os pais, muitos deles não sabem como fazer, né, e ficam com medo de o quão isso pode dificultar no processo educacional desses jovens e no qual esse consumo desenfreado de jogos, de rede social, né, de filme, de streaming, de séries, o quão isso pode afetar no desenvolvimento, né, do jovem, no desenvolvimento da criança. Se fosse para você falar para um pai ou para uma mãe do que algumas dicas do que eles podem fazer para começar a trabalhar esse inconsciente, assim, para não ser a questão da imposição do não, que a gente sabe que lidar com o não entre os jovens é muito difícil, né? Que é a coisa do adolescente, eu estava até escutando na sua palestra, né? O quão o adolescente é uma fase difícil, porque a coisa do sempre eu sei, eu já sei tudo. Como uma dica você pudesse falar para os pais que estão nos assistindo nessa live, eu sei que está bombando de audiência, como lidar para essa questão de orientação da educação, de não ser tão impossível no não? Importantíssima a sua pergunta. Interessante, porque eu já estava pensando, antes de você perguntar, sobre isso, né? Sobre dicas para os pais. Porque devido à família, né? Mãe, filha, mãe e filho, existe uma aproximação emocional. Devido a isso, existe uma dificuldade de escutar. Então, o adolescente tem uma tendência a escutar mais o amiguinho do que a própria família. E a família precisa estar preparada com estratégia para lidar com o adolescente, porque a família também ela tem dificuldade de se preparar. Ou seja, falar na hora certa, ter o tom certo de conversar, não falar muito, o menos é mais, ter uma estratégia de simular algumas perguntas, né, para ele não se sentir sufocado, né, imposto. Né? O adolescente não gosta de ser mandado. Então, se você não chega com postura de delegado e chega com postura mais compreensivo, né, uma dica importantíssima de ouro é o seguinte, que eu aprendi há muitos anos atrás numa palestra. Quer conversar com seu filho adolescente? Faz o seguinte, pega ele, dá uma volta de carro. Pode ser na praça, na praia, em qualquer lugar. Não senta na mesa na frente dele, olhando no olho dele. Dá uma volta de carro. Por quê? Na volta de carro, ele olha para frente e o pai também. E aí ele fala, e aí, como que foi seu dia hoje? A tendência dele não ficar inibido, porque o pai está olhando no olho, e abrir tudo para o pai, como se fosse um amiguinho do colégio, é enorme. Isso eu já vi na prática, já dei essa dica e já vi os resultados. Isso é muito importante. É uma dica de ouro. Chama para conversar, mas sem ser delegado, sem ser investigador, mas assim, tenta ter um tom de voz mais agradável, o acolhimento, a compreensão do que você intimidar ele, né? Então, deu para perceber aí que a cultura do enfrentamento, né? Isso é uma coisa muito cultural, acho que desde de criança, a gente que não é mais tão jovem, né? São os velhos jovens, jovens por mais tempo. A gente veio dessa cultura, assim, né? Do pai e da mãe sempre ser aquela figura de respeito e tem que continuar como respeito, mas era um respeito imposto pelo enfrentamento, assim, sabe? Pela questão do não, do enfrentamento. E o que o Sandro acabou de falar é que só o fato de você tirar aquela pessoa do seu ambiente, dar uma volta, os dois olhando para frente, já quebra aquela coisa do olho, do enfrentamento, da imposição. Isso eu nunca tinha pensado sobre isso, muito importante mesmo, muito saber sobre isso. Eu aprendi isso numa palestra e uso na minha palestra, né? Tudo na vida é estratégia, mas não de estratégia
de levar vantagem. Não é esse tipo de estratégia que eu estou falando. Eu estou falando do tipo de estratégia para ter um bom resultado para todas as partes. Exemplo, uma amiga minha tem um filho autista e ele não queria ir no banheiro. E a minha amiga falou, Sandro, se ele não for no banheiro, ele vai fazer tudo nas calças. Ele precisa ir no banheiro. E não adiantou ela enfrentar ele. Eu cheguei para ele e falei assim, eu posso contar a história do macaquinho? Aí ele, eu quero saber a história do macaquinho. Eu peguei na mão dele e levei ele no banheiro, contando a história do macaquinho. Ou seja, a minha estratégia deu resultado, a mãe ficou feliz, ele fez o xixi dele e eu consegui atingir meu resultado. Então, hoje eu tenho uma estratégia para lidar com a minha mãe, para lidar com a minha irmã, para estar aqui falando com vocês, né? Tudo é estratégia, mas estratégia para ter um bom resultado. Qual a estratégia que você está tendo com o seu filho? Será que é uma estratégia assertiva? Como estão os resultados? Então, isso tudo o curso te oferece. O legal desse curso aqui, desse workshop, desse congresso da moda que eu chamo, é que é igual faculdade, né? Você faz várias matérias, são várias informações, são peças que quando se encaixam viram um mosaico, né? Maravilha, vocês viram que a palestra sim é conteúdo importantíssimo. Eu tenho certeza que as pessoas que tiveram oportunidade de participar desse seu conteúdo vão sair daqui muito mais enriquecidas. Ô Sandro, quem quiser te contactar, né? Como é que faz? É pela rede social? É por algum telefone que você possa deixar aqui? Então, eu tenho meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, tem meu telefone também, né? 21 98188 6011, mas pelo Instagram é melhor, porque aí você me chama lá e a gente conversa, eu mesmo que respondo. Eu tenho um projeto chamado Domingo Social, que é um projeto gratuito, que eu atendo as pessoas que não têm condições. Então, se você não tem condições, não tem desculpa, é só pedir ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Não tenha vergonha, né? O orgulho mata. Então, vamos buscar ajuda, vamos buscar autoconhecimento. Esse curso aqui é muito importante, porque ele trabalha diversos pilares da vida. Não é só a moda, são várias questões, inclusive a saúde mental, como trabalhar com marketing digital. Tem aqui o network, que é muito importante. Hoje, nós somos a média de 5 pessoas que a gente convive. Com quem você está convivendo? Né? Então, vamos lá, vamos fazer conexão, vem para cá. Para a gente finalizar, Sandro, eu sei que você atua, né, mora no Rio de Janeiro, mas só pessoas do Rio de Janeiro podem ter acesso ao seu trabalho ou pessoas do Brasil inteiro? Muito importante, né? Eu tive uma visibilidade muito grande quando eu resgatei o Serginho Rondiakoff, que fez a Malhação por muitos anos. Ele estava perdido nas drogas, né, querendo, né, dar um fim na vida dele, e eu consegui resgatar ele. Então eu tirei ele da escuridão para a luz. Ao tirar ele da escuridão para a luz, eu apareci em vários canais de TV e na rádio tive uma visibilidade muito grande. Então hoje eu atendo o mundo inteiro. Tenho um paciente na Austrália, em Dubai, na Europa. Então já temos o mundo online que veio para ficar. Então, assim, se você precisar de ajuda, não tem essa de distância, entendeu? Eu posso atender online, eu posso dar um suporte. Os jovens estão vindo muito para mim. Eu não sei se é porque eu tenho esse jeito jovial, apesar dos meus 50 anos. Eu sou um terapeuta nada convencional, né? Eu sou um terapeuta diferenciado mesmo pela minha verdade, pela minha autenticidade, por ser transparente, né? Eu sou o mesmo cara do Instagram. Então, os jovens estão vindo muito para mim pedir ajuda. E até as mães falam, pô, ele gostou de você, cara. Então, assim, às vezes, se conseguir uma sessão experimental para eu falar com ele, sem cobrança, sem acusar, sem condenar, sem julgar, é o melhor dos mundos. Sandro, então foi um prazer estar aqui com você. Por mim, eu ficaria aqui, ó, o dia inteiro conversando, porque conteúdo você tem, e conteúdo muito relevante, muito importante, principalmente, né, nesse período que a gente vive e o futuro que vem pela frente desses jovens. Pessoal, fiquem com a gente tem o dia inteiro de muita novidade, muito conteúdo, muitos convidados que vão aqui passar por mim, tá bom? Dá um recado, quem quiser me seguir no YouTube, Terapeuta Sandro Barros, eu tenho um podcast, Uma Dose de Esperança. Então, pensa numa dose de esperança para a sua vida, tá? E acredite em você. Tudo é possível naquele que crê. Vamos crer, vamos se dedicar, vamos estudar, vamos fazer o curso, vamos fazer network. É possível viver sem drogas aí, sem álcool e sem nenhum vício. Um abraço. Obrigado, Sandro.